Três, bom dia para você, obrigado pela sintonia. Hoje um assunto importantíssimo. Nós entramos em janeiro de 2021. Cada mês tem uma cor para representar, para a gente trabalhar o tema. Janeiro é janeiro branco, né, que trata da saúde mental, e também janeiro roxo, para tratar aí sobre a conscientização e combate à hanseníase. O que é a hanseníase, que atinge mais de 30, ultimamente, segundo dados da Agência Brasil. No Brasil tem agora 30 mil novos casos de hanseníase. E para a gente conhecer um pouquinho da campanha, o que é essa doença hanseníase, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Aliança FM o doutor José Luiz, especialista em clínica médica geral e também em tratamento da hanseníase em Colíder. Entende do assunto e está aqui com a gente para conversar, para a gente entender um pouquinho. Vou para mediar essa entrevista, para mediar a entrevista, a nossa colega de trabalho, Roseli Pereira, da programação do Aliança 99 também, e do É Bom Saber de manhãzinha. Deixa eu cumprimentar aqui o doutor José Luiz. Doutor José Luiz, bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Aliança FM. Tudo bem. Doutor, seja bem-vindo aos estúdios da Aliança, ao Cidade em Pauta. E vamos falar um pouquinho, né, sobre o Janeiro Roxo e essa campanha que está sendo desenvolvida no combate, né, à hanseníase. Primeiramente, doutor, fala pra gente o que é a hanseníase, como aparecem aí os primeiros sintomas e como está sendo tratado tudo isso nesse Janeiro Roxo. Então, a hanseníase é uma doença infecciosa, né, causada por uma bactéria, e que ela tem a característica de invadir os nervos, principalmente nervos que a gente chama superficiais, que ficam logo abaixo da pele, e ela vai infiltrando os nervos e vai também infiltrando a pele. Então é uma doença de pele e nervos causada por uma bactéria, e por isso ela é considerada infecciosa e contagiosa, porque passa de uma pessoa para outra, né? Vamos falar um pouquinho também sobre a conscientização e combate, como está sendo feito, como o Janeiro Roxo está tratando aí a conscientização, né, da hanseníase e também o combate a essa doença. Então, esse mês, o Janeiro Roxo é justamente para despertar, para colocar em evidência a importância dessa doença, que infelizmente, como tantas outras, né, devido à pandemia do Covid, acabou ficando relegada a um segundo plano. Então, assim, o ano começa bem. Em janeiro, a gente conscientizando a população, outros profissionais de saúde, da necessidade de se retomar a investigação, a busca de casos e os tratamentos, porque a única maneira de se resolver o problema dessa doença é identificando todas as pessoas doentes e tratando, porque o reservatório da doença são pessoas doentes sem tratamento. Então, daí a importância de se reiniciar esse programa de captação de casos e tratamento. Doutor, em Colíder tem muitos casos em Colíder? O senhor tem como dizer se tem muitos casos de hanseníase em nosso município? Olha, assim, em relação a Mato Grosso, porque Mato Grosso é um dos estados que mais tem casos no país, né? Enquanto os estados do sul têm uma prevalência baixa, Mato Grosso, junto com Pará e Amazonas, tem índices muito altos. Colíder, dentro do estado de Mato Grosso, não é o município que tem grande número de casos, o maior número de casos, mas tem muitos. E, infelizmente, muitos casos ainda para ser diagnosticados e que precisam ser localizados e tratados. Então, a gente, como eu disse, né, o ano passado foi focado todo em cima do Covid, e agora, assim, nós temos hoje aí em torno de 20 casos em tratamento, mas a gente sabe que precisa retomar imediatamente essa busca, porque tem muito mais do que isso. Doutor, quais as causas, o que causa a hanseníase e quais os sintomas que a pessoa infectada ela sente? Então, como eu disse ali, a bactéria vai infiltrando os nervos e a pele. A primeira manifestação, a clássica manifestação da hanseníase é o surgimento de uma mancha na pele, que vai evoluindo de forma lenta, através de alguns meses. Começa geralmente como uma mancha mais clara do que a pele normal, mas eventualmente ela pode ter uma tonalidade um pouco diferente, ela pode ser um pouco avermelhada, um pouco acastanhada, e tem essa característica da pessoa não sentir nada. Ela é uma manchinha que não coça, que não dói, e por isso a pessoa acaba negligenciando isso, não dando atenção, e ela vai evoluindo através dos meses,
até que chega um momento ou que aquela lesão se torna muito chamativa e a pessoa se incomoda com aquilo, ou ela atinge o nervo e aí é pior, porque nesse momento já começam a aparecer as primeiras deficiências físicas, né? Aquele nervo que inerva uma parte do corpo vai começar a perder, se for a mão, por exemplo, começa a perder a força, começa a perder a sensibilidade, e isso é o primeiro passo para ocorrer as mutilações clássicas da hanseníase, né? Mas assim, ó, só para complementar, então além da mancha, às vezes um pouco antes de aparecer a mancha, acontece algumas alterações na pele que a pessoa vê que não está normal. Começa a cair o pelo, por exemplo, começa a ressecar uma área pequena da pele, coisa que não tinha antes. Então, às vezes fica só um formigamento no local, precedendo o aparecimento da mancha. Então, são áreas, por exemplo, uma parte da perna, do braço, que começa a ter uns choques, começa a ter uma quedazinha de pelo em uma região. É sempre bom pensar nisso, que futuramente vai aparecer ali, a mancha vai se tornar mais evidente ali. Então, aparecer esses sintomas, o correto já é procurar um médico, um especialista, fazer o exame? Sempre. Toda vez que aparecer uma alteração de pele que dure aí algumas semanas ou mais, tem que procurar, porque a gente mora numa região endêmica, numa área endêmica, e a princípio toda alteração que não se sabe a causa depois de umas poucas semanas tem que ser considerada hanseníase, principalmente se tiver um pouquinho dessas características que eu falei. O correto é ir na unidade de saúde, nos postos de saúde, né? E durante agora esses dias a pandemia está direcionando os médicos dos postos de saúde para atender na unidade de Covid, né, que tem muita gente, mas assim, qualquer problema que você não conseguir consultar na sua unidade de saúde, vai direto no centro de saúde, no centro municipal, né, no SESC, fala com a enfermeira responsável que ela vai estar direcionando para nós lá, para a gente atender todo mundo que tiver com essas alterações, tá? Tem a questão de preconceito também, né? Sempre quando aparecem manchas, as pessoas ficam sem saber o que é, e alguns têm preconceito justamente por não saber do que se trata. Essa questão do preconceito, como que o senhor enxerga a questão da hanseníase com o preconceito que muitos têm por não saber o que é a doença e como procurar tratamento de repente? Exatamente, porque a hanseníase é a mesma lepra, né? Sim, a mesma lepra. É a lepra da antiguidade lá. E até 1960, 70, não tinha tratamento para isso. Então, uma pessoa que tinha lepra, que tinha hanseníase, ele era isolado dos leprosários, né? E ali ele era obrigado a ficar lá, era uma prisão ali. E como as pessoas sabiam já que se manter longe era uma das maneiras de evitar a doença, já que ela é transmitida, né? Hoje a gente sabe que é via respiratória para quem está próximo, aquilo gerou um estigma. Então todo mundo tinha medo do hansênico. E isso, de certa forma, ainda continua. Sim, transmite se encostar para alguém? Não. Só pela respiração, doutor? O contato, então, com a pele, não... Isso é desprezível, essa forma de transmissão. A transmissão da hanseníase é por via respiratória. Pessoas que convivem no mesmo ambiente por um tempo prolongado, uma pessoa doente sem tratamento, porque logo que ela começa o tratamento, ela já deixa de ser a transmissora da doença, e pessoas que não estão tratando, pessoa que convive no mesmo ambiente, familiares, até em ambiente de trabalho, né, uma sala fechada, que trabalha, por exemplo, vários colegas juntos, doente pode contaminar os outros, né? Doutor, fala pra gente também como é feito o tratamento dessa doença. É um tratamento a curto prazo, prolongado? Olha, é um tratamento um pouquinho prolongado. Ele dura, em média, os casos que a gente tem encontrado, que é uma hanseníase um pouquinho mais grave, que é o que nós temos na nossa região, ela dura 12 meses. Algumas poucas situações, quando a pessoa demora muito para chegar, que já tem sequelas, que tem uma disseminação importante da doença, pode chegar a 2, eventualmente até 3 anos de tratamento. Né? Mas o bloco principal de tratamento é de 12 meses. Doutor, a pessoa tratou essa doença, ela pode ficar tranquila ou ela pode vir a ter a hanseníase novamente? Fala pra gente se pode ela ser reinfectada ou ela pode já ficar tranquila porque ela já adquiriu ali uma imunização. Não existe isso. Nós tivemos caso, né, de tratar a pessoa e infelizmente não ter localizado a fonte de onde ela tinha pego, né, e era uma pessoa de dentro da família.
Então, alguns anos depois, ela voltou com a reinfecção, aí que nós conseguimos localizar que era uma pessoa da família que tinha e não tinha sido tratada. Então, passou de novo. Ela, então, pode sim ser reinfectada. Se continuar mantendo contato com a fonte, depois de um tempo do tratamento, ela cura com o tratamento, mas volta a ter a doença. Então, o indicado nesse caso seria, a pessoa fez o tratamento, né? Terminou o tratamento, ela periodicamente voltar ao seu médico para ver se está tudo ok? Qual seria a indicação para a pessoa que sofre dessa doença? Ou que até já foi curada mesmo? A gente sempre orienta que a pessoa, de tempos em tempos, alguns anos depois, sempre passe pelo menos uma vez por ano, mas fica muito bem orientada. Se caso surjam novas manifestações, a pessoa já vai ser experiente, aí ela já sabe que deve retornar. E a gente tem assim um trabalho que a gente tem enfatizado e vai enfatizar mais ainda, é a questão de busca dos chamados contatos, né? Porque às vezes a gente trata uma pessoa dentro de uma casa e a gente às vezes, por falta de tempo, de estrutura, deixa de examinar os outros. E aí, algum tempo, alguns meses, alguns anos depois, um filho e um irmão acaba aparecendo com a doença que já estava contaminada, né? Então, a gente busca esses contatos, é uma das formas da gente estar conseguindo evitar a disseminação desses casos, né? Então, nesse caso, se tem uma pessoa infectada com hanseníase na família, o importante é que todos da família, todos que convivem no mesmo ambiente, façam também o exame. O exame. É importantíssimo isso daí. A gente vê que tem uma dificuldade quando vem alguém doente, a gente pede para trazer os familiares, às vezes as pessoas não dão tanta importância a isso, né? Mas é fundamental a avaliação de contatos, que a gente chama. E não precisa ser só contato de dentro de casa. Sim. Contato de pessoas que trabalham há muito tempo junto, né? Tem que ser aconselhado, pedir para aquela pessoa ir lá para ser examinado. O exame é rápido, é coisa simples para fazer a avaliação, então não perde tempo lá na unidade, mas faz toda a diferença. Tá? Muito bem. Doutor, muito oportuno essa discussão, esse debate, né? Aqui na programação, e a gente agradece ao senhor, né, por ter vindo até aqui, nos colocado a par um pouquinho do que é hanseníase, porque o preconceito é muito grande e eu mesmo não tinha noção do que seria realmente a hanseníase, né? Agora a gente está tendo uma noção aí de que as pessoas devem procurar, sim, a área, o médico, né, a medicina para se tratar, né? Muito obrigado, doutor, pela visita. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, levando também essas informações aí para a nossa população. O senhor tem mais alguma informação para complementar? De repente a gente acabou perguntando e faltou alguma informação importante desse tema da hanseníase. De repente falta para a gente complementar. Não, é só a gente lembrar que a hanseníase tem cura, que a forma de curar, ao contrário do que ocorria, né, igual eu disse na década de 60, 70, que não tinha cura, hoje tem cura, e a maneira de se acabar com essa doença é, igual eu já disse, tratando todo mundo que está doente, porque é o doente que é o reservatório da doença. Então a gente precisa dessa colaboração. Nesse ano agora nós vamos estar voltando com as campanhas de captação de casos e é importantíssimo que a população participe, que chame algum amigo, se tem alguma pessoa que conheça, que tem alguma manchazinha estranha, que leve para a gente estar fazendo o diagnóstico e tratando e tentar diminuir, talvez não eliminar, mas diminuir bastante o índice, a prevalência dessa doença no nosso município. Muito bem. Doutor, só agradecer, né, em nome do grupo Alvim Comunicações, da equipe aqui do Estação Livre, muito obrigado pela presença, sucesso aí no trabalho do senhor. O senhor disse que pela Secretaria Municipal de Saúde, o senhor que está à frente exatamente da campanha contra, né, e combate à hanseníase. Exatamente. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, sucesso. Bom obrigado. dia. Muito bem, agora 8h57, esse foi o Cidade em Pauta de hoje. Aliança apresentou Cidade em